Volte ao versículo 9, por gentileza. A primeira coisa que eu preciso colocar no meu espírito é: a forma que Deus trabalha comigo é diferente da forma que Deus trabalha com o mundo. Deus olha para o mundo e Deus quer salvar o mundo. Deus olha para mim e Deus quer usar a minha vida. É totalmente diferente. Por isso que eu não posso comparar a minha vida com a vida do cicrano. Eu não posso fazer comparações com a vida do Bertano. A igreja tem o péssimo hábito de olhar para alguém e falar: Deus, a vida dele parece que é melhor que a minha. Não, não. Isso não pode fazer parte das tuas palavras, do teu vocabulário. Não pode. Porque a forma que Deus trabalha com o mundo é diferente. Para o mundo, Jesus morreu para salvá-lo. Para nós, Jesus morreu para nos encher com o Espírito Santo. É bem diferente. Eu preciso me posicionar em cima disso. Repare, tudo na Bíblia, Deus tinha uma referência para fazer algo. Deus, em nenhum momento, Deus desceu aqui, botou os dois pés dele e disse: deixa que eu faço. Não. Deus sempre usou alguém. Deus sempre encheu alguém. Deus sempre fez por meio de alguém. Eu poderia citar Gênesis, Apocalipse. Eu poderia citar Abraão. Eu poderia citar Isaac, Jacó, José. Eu poderia citar os patriarcas. Eu poderia citar os juízes, os 14 juízes que Israel teve. Eu poderia citar os reis de Israel, tanto o reino do sul como o reino do norte. Eu poderia citar os profetas maiores, os profetas menores. Eu poderia citar tanta gente. Isto prova que Deus sempre teve um ponto de referência para fazer algo na terra. Na época dos levitas, na época de Levítico, Deus usava o sacerdote, Deus usava Moisés, Deus usava as tribos de Israel para fazer algo, para proclamar, para espalhar, para manifestar o seu poder entre os homens. Agora, na época que nós estamos, Deus está usando a igreja. A noiva é a referência de Cristo na terra. A igreja é o portal pela qual o Espírito de Deus se manifesta. Se a igreja soubesse o potencial e a força que está sobre os ombros dela, ela não ficaria acuada. Muito pelo contrário, a igreja estaria nas ruas levando fogo. A igreja estaria nas casas levando fogo. A igreja estaria aí para todo lado, sendo testemunha viva de Cristo Jesus. Deus não vai descer na terra. Por quê? Porque por meio do Espírito Santo Ele já desceu em você. Não, você não ouviu isso. Deus não vai botar os dois pés dele aqui, não vai. Porque por meio do Espírito Santo Ele já desceu em você. Por meio de você, Deus, Ele quer fazer o reino dele conhecido. Um reino inacessível, pastor. Um reino inabalável, um reino poderoso, um reino que homem nenhum poderia construir, a não ser o próprio Deus. O texto que nós lemos, nós estamos vendo Deus usando o sacerdote. A Bíblia diz que o sacerdote era o responsável por manter o fogo do altar aceso. O texto que nós lemos aqui no versículo 9, o próprio Deus dizendo: isso é mandamento. A regulamentação acerca do holocausto, ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Sabe o que é isso, querido? Imagine o holocausto queimando das 6 da tarde até as 6 da manhã. Imagine o holocausto sobre o altar, queimando das 6 da tarde até as 6 da manhã. E o sacerdote estava ali para garantir que aquele fogo não se apagaria, que aquele fogo continuava vermente toda a noite. A noite na Bíblia nos fala de um período de escuridão, de um período de luta, de um período de treva, de um período de angústia. É engraçado que Deus manteve o fogo aceso, não foi durante o dia, foi durante a noite. Sabe o que Deus quer nos ensinar aqui? Nós que somos líderes, nós que somos maduros, nós que estamos à frente deste exército, Deus está dizendo: ei, o tempo é escuro aí fora. Portanto, vocês que são o meu representante, vocês têm que queimar em fogo a noite inteira,
a estação inteira, o mês inteiro, meu Deus, o ano inteiro. Deus está dizendo: quanto mais escuro for aí fora, mais a igreja tem que queimar, mais a liderança tem que queimar, mais o meu coração tem que queimar, mais o meu espírito tem que queimar. Eu preciso queimar para Ele.